Boa tarde, caríssimos. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Como é que vocês estão aí na sexta-feira? Tudo bem? Muito calor por aí? Como é que tá? Véspera de carnaval, véspera de feriado. Tudo jóia? Aqui a gente tá numa correria para variar, né? Mas graças a Deus estamos bem. E mais uma vez estamos aqui reunidas, né? Uma grande bênção. Tudo bem? Boa tarde. Vocês estão me vendo bem? A imagem tá boa? E olá. A imagem tá boa? O som tá bom? Digita o coraçãozinho aqui para eu saber se a imagem tá boa, o som tá bom, como é que tá? Tudo bem? Boa tarde. Aqui em Brasília tá um calor. Olá. Obrigada. Que jóia, então, tá tudo bom, né? Olha, vocês participaram da live passada? Nós falamos sobre depressão. Vocês participaram? Se você não participou, ela está aqui no perfil. E vale a pena assistir. Vale a pena. Olha, bênção na minha vida. Eu tenho certeza que bênção será na sua vida. Olá. De onde que você está assistindo? Digita aqui para a gente saber qual lugar do Brasil, qual lugar do mundo. E de antemão já digo, é uma grande alegria, uma grande alegria, um grande prazer nós estarmos aqui juntas por meio da internet. É uma bênção. De onde você está assistindo? Digita aqui para mim, para nós podermos saber. De São Paulo, que legal, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Olha, Urubici, que legal, Santa Catarina, olha só. É muito jóia isso, porque às vezes tem pessoas lá do norte do Brasil, às vezes tem, ó, a Rosilene, deixa eu arrumar aqui que tá caindo o negócio aqui, peraí. Aí. Então, às vezes tem pessoas assistindo dos mais variados lugares, até de fora do Brasil, muitas vezes. Que legal, né? Isso é uma grande bênção. Eu costumo falar que a internet, ela é, ao mesmo tempo, uma bênção que Deus criou e por meio dela nós podemos estar aqui juntas, e ao mesmo tempo é um perigo, porque se não tivermos controle, não tivermos disciplina, acaba que vira algo assim perigoso mesmo, né? Olha, se você tem Bíblia, você já pode abrir a Bíblia em Salmos. Hoje o nosso assunto olha só que tema interessante. A mulher elegante por inteiro, ela sabe orar quando está deprimida. E aí a pergunta que vem logo é: você sabe orar quando você está deprimida? Ou você, às vezes, fica deprimida? A gente tem que começar por aí, né? Será que, às vezes, você fica deprimida e, nesses momentos, você sabe orar? Ou, a gente pode falar diferente também. Você tem orado quando está deprimida? Olha, essas perguntas são interessantes, bem interessantes. Não é? Analisa comigo. Então, você sabe, a depressão, ela rouba a nossa esperança. Concorda? É ou não é verdade? Você já passou por algum quadro depressivo? Ou alguém perto de você, talvez você nunca tenha passado, mas alguém perto de você já passou por um momento assim de depressão, de estar deprimida, de estar
assim, bem naqueles momentos difíceis? Já passou? Ou alguém perto de você? Então você sabe que nesses momentos, esse mal, ele nos rouba toda esperança. Rouba toda esperança. E aí, então, a pergunta é, você está agora num quadro de depressivo? Ou alguém perto de você está agora nessa situação? Como é que tá? Olha, vale lembrar, vocês podem ir conversando com a gente. Aqui eu sempre gosto de ter uma conversa e não uma coisa só expositiva o tempo todo. É bem legal a colaboração de vocês. Então, a gente tem que lembrar o seguinte: como que surge a depressão? Vamos recapitular aqui. Como que surge? Ela pode surgir de várias formas, como, por exemplo, eventos adversos, como desemprego, o luto, algum trauma psicológico, doenças, mudanças de rotina ou então na vida, os conflitos ou problemas muito grandes, situações traumáticas, como por exemplo a pandemia. Olha, a gente sabe quantas pessoas ficaram deprimidas por causa da pandemia, não é verdade? Você presenciou ou viu alguém assim? Os temperamentos também podem gerar um quadro depressivo. Quando você lida com alguém que tem um temperamento muito difícil, esse negócio tá caindo de novo. Peraí, gente, peraí. Deixa eu prender aqui e arrumar para que ele fique quietinho. Aí, eu acho que agora vai. Então, olha, a pandemia foi um momento de um trauma, assim, uma situação muito traumática que gerou em muitas pessoas a depressão. Outro problema também, o sedentarismo e até as dietas. Sabe aquelas dietas assim desequilibradas? Também podem gerar depressão. Olha só. Os vícios ou abusos de substâncias. Outro ponto que pode gerar depressão também. Então, de fato, a depressão ela pode acontecer em qualquer idade, não importa, jovem ou idoso, em qualquer sexo, homens ou mulheres, em qualquer classe social. Não é porque uma pessoa tem condição financeira que ela está livre de ter um quadro desse. Não é. Pode acometer em qualquer pessoa, E quais são, então, os principais sintomas que pode se ver nesse quadro depressivo? Vamos recapitular aqui? O cansaço, o desânimo, a apatia, uma tristeza profunda, falta de ânimo ou vontade de fazer aquelas atividades que outroras eram muito prazerosas. Perde-se o ânimo, a energia fica reduzida, há uma letargia. Sabe assim, quando aquilo que você fazia antigamente, que o peso de alguma coisa era como se fosse o peso de uma formiguinha, e você fazia aquilo lá tranquilamente. Depois, quando está num quadro desse, parece que aquela mesma atividade ela fica com peso como se fosse de um elefante. Olha como que fica diferente. Uma preocupação constante. Então, esses são alguns dos sintomas que a gente vê num quadro depressivo. E esse estado de desesperança, onde muitas vezes Deus está em silêncio, olha só, leva a pessoa à tentação de pensar que não pode se abrir diante do nosso Pai Celeste. Não é verdade? Que não pode rasgar o coração. Você sabe o que eu estou falando? Quando a gente fala de rasgar o coração diante do Pai, do nosso Pai Celeste. Ou que não pode ser de fato honesta sobre essa situação de profunda desesperança com o nosso Pai Celeste. Então leva muitas vezes a um pensamento, a um sentimento como desse tipo. Como se o nosso Deus já não soubesse
tudo que está no nosso coração. Mas mesmo assim, às vezes as pessoas acabam não se abrindo diante do nosso Deus. E aí, no Salmo 13, que é o salmo que nós queremos ler hoje, o salmista Davi, ele nos mostra como isso pode ser feito, mesmo em meio a como ele diz, a uma tristeza no coração a cada dia. Mesmo tendo uma tristeza no coração cada dia, ainda assim a gente pode se abrir diante do nosso Pai Celeste. E é isso que nós vamos ver aqui hoje. Então, nós desejamos o quê? Que nós possamos agora, com esse trechinho que nós estamos lendo aqui na Bíblia, nós possamos então entender o quanto a oração ela é importante e quanto nós precisamos orar e como nós devemos orar quando estamos deprimidas. Então, nosso foco é esse, porque nós entendemos que a oração ela pode transformar aquela situação que nós, porventura, estejamos vivendo. A oração. Por isso a pergunta no início da live, você tem orado? Você está hoje num quadro depressivo e você tem orado a Deus? Ou você tem sabido orar estando deprimida? É isso que nós queremos responder. Fica comigo até o final da live, desse vídeo, e você vai ver como que esses 3 passos que nós vamos aqui estudar rapidamente, como esses 3 passos são assim, diferenciais para quando nós estivermos numa situação como essa. Que bênção! Que bom, Ivone! É isso aí. É sempre que nós precisamos. Sempre. Se você tem Bíblia, abre a sua Bíblia no Salmo 13. Salmo 13. E acompanha comigo. Ele é um salmo bem curtinho. E nós podemos, então, aqui lê-lo rapidamente. Olha só. Salmo 13. Fala assim. É um salmo de Davi. E ele fala, até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Vamos analisar esses 2 versos, versos 1 e 2. Aqui nós vemos que o salmista Davi, ele está nos ensinando um ponto. Sermos honestas diante do nosso Deus. Então, primeira coisa, nós vamos orar. Aqui é uma oração. Nós vamos orar. E, nesses 2 versos, ele está mostrando assim, que devemos ser sinceras e honestas diante do nosso Deus. Olha essa frase, que é uma frase, fala o seguinte, presta atenção. Não é sob as provações mais agudas que estamos em maior perigo de desmaiar. Não é. Mas sob as mais longas. Essa frase é do Andrew Fuller, que é um pastor. Ele está falando o seguinte, olha, não é quando nós estamos passando por aquelas situações mais agudas de sofrimento que nós temos o maior perigo de desmaiar. Não é. Mas quando essas situações se prolongam, quando elas são longas, quando elas nunca acabam, aí sim há o perigo de desmaiar. Concorda com ele? Eu concordo plenamente. Porque às vezes nós vivemos aquelas situações super agudas, assim, terríveis, mas elas são pontuais, vão lá e depois acabam. Mas quando a gente está vivendo aquela situação, dia após dia, e parece que não tem fim, aí sim que é o perigo de desmaiar. Concordo plenamente com ele. Você já passou por uma dificuldade que não acaba nunca? Você já passou? Ou você está agora passando por uma dificuldade assim? Nossa, aquela situação não muda. Ou Deus não passa a página, você está ali.
no livro da sua história, você está naquela mesma página e a coisa não muda e nada acontece e às vezes é uma situação difícil, de sofrimento, etc e tal, e tá ali e não acaba. Já passou por isso? Parece que quando estamos nesses dias escuros, não existe nem sequer uma perspectiva de término desse sofrimento. Não é mesmo? Quando a gente está ali naqueles dias escuros. Consegue se identificar com essa situação do salmista? Olha o que ele está falando. Olha, versos 1 e 2. Ele está falando assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Então aqui ele mostra que realmente essa situação estava se prolongando demais. Porque ele fala até quando? Olha, ele repete 1, 2, 3, 4 vezes. Ele fala até quando? Só nesses 2 versos. Ele repete 4 vezes. A situação para ele estava assim dificílima, a ponto dele rasgar o coração dessa forma diante de Deus. Você está se identificando, por acaso, com ele agora? Você tem alguma coisa que você pode falar com o Senhor aí? Até quando, Senhor? Isso vai continuar? E o que o salmista faz? Olha, ele se fecha para Deus? Não. Ele se cala? Também não. Ele reclama? Não. Isso aqui que ele está falando com o Senhor, ele não está reclamando. Ele não está reclamando. Ele está murmurando? Não também. Isso aqui não é uma murmuração e nem uma reclamação. Isso aqui é um rasgar do coração de uma forma, assim, totalmente honesta e sincera. Ele está fazendo isso aqui. Então, ele clama a Deus de uma forma bastante honesta e sincera. Ele rasga a alma dele aqui. Percebe? Percebe como que ele está fazendo? Ele não estava conseguindo, o salmista, ele não estava conseguindo enxergar um fim para aquela situação. Então, o que ele faz? Ele grita, literalmente, é como se ele estivesse aqui, assim, num quarto sozinho, gritando e falando assim, tipo, ele estava gritando contra a negligência aparente, veja só, aparente do Senhor. Porque a gente sabe que o nosso Deus, de fato, ele não é o nosso Deus, ele não é um Deus negligente. Ele não é, isso não é uma característica dele. Mas quando estamos no meio de uma situação como essa, parece, igual aqui para o salmista, parece que o nosso Deus estava sendo negligente para com ele. E não estava ali enxergando aquela situação. E nem estava ali dando seguimento e livrando daquela situação. Então ele grita. Aqui ele está gritando para com o Senhor e falando, olha, Senhor, até quando, Senhor? E eu imagino que ele devia até estar chorando, emocionado. Veja, olha, João Calvino foi um homem muito importante, assim, naquela parte do lá em 500 anos atrás, mais ou menos, ele foi um homem muito importante nos estudos do Evangelho e tal. E ele escreve muitas coisas interessantes. Olha o que ele fala. Quando estamos a um longo tempo abalados pelas calamidades e não percebemos nenhum sinal da intervenção divina, este pensamento inevitavelmente nos acomete. Qual pensamento? Que Deus se esqueceu de nós. Você já em algum momento pensou isso? Vou ler de novo, presta atenção. João Calvino escreve, quando estamos a um longo tempo abalados pelas calamidades e não percebemos nenhum sinal da intervenção divina,
E um pensamento inevitavelmente nos acomete. Qual que é? Que Deus se esqueceu de nós. Já pensou isso em algum momento? Em algum momento já passou aí na sua mente algo assim? Que você estava assim como o salmista Davi. Você estava assim abalada. Que você estava assim completamente, como ele fala aqui, ó, com tristeza no coração cada dia. Você estava numa situação tão difícil e longa que não acabava. Ou talvez você está hoje numa situação tão difícil, longa, que não acaba. E aí você está assim num quadro depressivo. E por conta dessa situação, e você, será que hoje você está aí falando o que o salmista fala? Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? A gente sabe que, na verdade, o nosso Deus não se esquece de nós. Está escrito, ele não pode negar a si mesmo. Não é característica do nosso Deus nos largar. Está escrito que ele cuida dos servos dele, dos filhos dele. Está escrito que ele não dormita nem dorme. Está escrito aqui na palavra que ele se inclina para nós e cuida de nós. Mas quando a coisa vai se alongando, se alongando, se alongando, e nada acontece, e a situação está difícil, e igual o salmista fala aqui, que ele fica relutando dentro da alma dele, com essa tristeza no coração cada dia. Aí, ele próprio fala, esquecer-te-ás de mim para sempre. Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Olha o que o salmista está falando. E por que que, olha, por que que o João Calvino chegou a essa conclusão de que nesses momentos o pensamento inevitável é que Deus se esqueceu de nós? Porque ele foi assaltado pela realidade da sua depressão, a qual lutava contra a sua compreensão de quem Deus é. E é exatamente isso que acontece. Quando estamos ali dentro de um quadro depressivo, há uma luta daquela situação, daquela depressão, daquele mal, que fica falando pra gente, Deus se esqueceu de nós. Com uma luta com as verdades de Deus. Então, é uma luta entre as verdades de Deus e o que nós estamos pensando e sentindo ali, porque estamos ali dentro daquele quadro. É ou não é verdade? Concorda comigo? Ou seja, quando estamos assim no centro de um quadro depressivo, esse mal, ele tenta trocar as verdades eternas de Deus pelas mentiras. Olha como isso é sério e real. Precisamos lutar contra isso, enchendo a nossa mente e o nosso coração com as verdades eternas de Deus todos os dias. Então, uma das maneiras que nós precisamos lutar é fazer como o salmista fez aqui. Ele foi trazendo à memória dele, à mente dele e ao coração dele as verdades eternas de Deus, para combater as mentiras que o quadro depressivo fica falando. Entende? Entende o que é isso que a gente está comentando aqui? O salmista Davi, ele clama. Veja só, o salmista aqui, Davi, ele clama insistentemente ao Senhor. Ele repete, só nesses 2 versos, ele repete 4 vezes. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Ele faz isso com coragem, sem medir palavras. Ele repete, olha só, ele repete. Ele dando a indicar que estava longo demais aquele período, que existiam inimigos, que ele tinha já esgotado todas as suas formas de alívio, que havia uma luta interior em sua alma. Dá a entender que o seu coração estava triste, porque ele fala cada dia, todos os dias.
que o Senhor estava se esquecendo dele, inclusive deixando que o seu inimigo prevalecesse contra ele. Ele clama insistentemente, ou seja, você pode clamar a Deus com insistência. Esse salmo, essa oração está aqui para nos ensinar. Então nós podemos fazer dessa forma, rasgando o nosso coração diante de Deus, abrindo honestamente, não é reclamar nem murmurar, mas é nos abrir, sabe? Sinceramente, honestamente, conversando com o Senhor, insistentemente, nós podemos fazer isso, sabia? E sobretudo quando estamos ali deprimidas. Ou seja, Davi foi na fonte. Na fonte. Você tem ido na fonte, sobretudo quando você está em alguns problemas assim? Qual que é a fonte? O nosso Pai Celeste. Ele foi da fonte. Davi, ele viu que a questão era com o Senhor e não com qualquer outra coisa da terra. Observou aqui? Porque ele não foi reclamar do fulano, do Beltrano, não. Ele nem reclamou do inimigo dele. Ele só mostrou para Deus, olha, o meu inimigo está fazendo isso. Então, Davi teve o discernimento que a fonte, onde ele precisava ir, era no Senhor Deus, era na presença do Pai. E que toda essa questão, esse quadro, essa situação, era para ser resolvido lá, com o nosso Deus. Ele viu isso e ele fez a coisa certa. Olha só. Vale aqui um adendo muito importante. Quando um sofrimento prolongado acontece sem alívio e respostas, olha só o que acontece. Me diz se isso não é real aí na sua vida. Até os nossos amigos mais próximos se frustram com a nossa situação. Triste isso, né? Bem triste. Mas é real. Então, quando a gente vai passando por uma situação assim difícil, um sofrimento, um quadro depressivo, e aquela situação vai se prolongando, vai e vai e vai, até os nossos amigos começam a ficar frustrados. E aí, o pior é que eles tendem simplesmente a querer a nos exortar. Tipo assim, saia dessa, ou se arrependa de algum pecado oculto ou esquecido. Não é verdade? Já passou por isso? E isso, na maioria das vezes, são os momentos mais desencorajadores para quem está ali em depressão. É muito difícil. Parecem até como uma pá de terra sendo jogada em cima de um doente. Lembra de Jó? Você já leu o livro de Jó aqui da Bíblia? Os amigos de Jó fizeram isso. Jó já estava ali, naquela situação terrível, sofrimento, perdeu o filho, perdeu tudo que tinha, todos os filhos, ficou só ele e a mulher, e ele ainda estava doente, então ele estava numa situação terrível ali. Ele estava deprimido mesmo. E o que os amigos dele fizeram? Começaram a acusá-lo. Começaram a acusá-lo de que ele estava em pecado, que ele estava ali daquele jeito porque ele estava em pecado. Aí é como se fosse derrubar ainda mais a pessoa. Por quê? Por que as pessoas fazem assim? Porque as pessoas que não sabem é porque, na verdade, a maioria das pessoas, nem as que são mais próximas de nós, elas não sabem as horas que nós passamos na presença de Deus, confessando os nossos pecados, pedindo perdão, até pedindo para que Deus mostre as impurezas dos nossos corações. Para quê? Para que o Senhor nos lave, né, de todo pecado, de toda injustiça, para que a gente esteja limpas, irrepreensíveis na presença do Pai. Muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor não sabem disso. E aí, às vezes, vem com essa conversa de exortação, que é uma coisa assim muito chata. Sobretudo quando estamos num quadro depressivo. É ou não é verdade? Sempre a melhor estratégia será sermos honestas,
com o nosso Deus. Então, primeiro passo, quando você for orar e você estiver num quadro depressivo, seja honesta, rasgue o coração. Não precisa ter receio de conversar com o Senhor. Não precisa ter medo de conversar com Ele. Abrir seu coração e contar tudo que está passando aí. Não precisa. A gente pode e deve agir assim com o nosso Pai Celeste. E com os nossos amigos, vamos orar por eles. Porque às vezes eles não estão fazendo isso assim com maldade, mas acaba que nos prejudica bastante, né? Olha agora os versos 3 e 4. Então, nós vimos os versos 1 e 2, agora 3 e 4 do Salmo 13. Atenta para mim, responde-me, Senhor meu Deus. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Ele continua a oração. Então, o salmista Davi, aqui ele continua a oração dele. Aqui ele se move em direção ao Senhor. Veja, ele não se afasta. Estando ele nessa situação terrível, ele não se afasta de Deus, como muitas pessoas a gente tem visto. Não, ele não se afasta. Ao contrário, ele move-se em direção a Deus. Ainda mais. Aqui nesses versos, Davi levanta um clamor. Ele suplica ao Senhor que o respondesse e que o visse e que não o deixasse continuar naquela direção. Ou seja, qual direção? Ele fala aqui, ó. Para que eu não durma o sono da morte. Ele estava sentindo que ele estava caminhando ali, ele estava morrendo a cada dia. Então ele clama ali e fala, Senhor, atenta para mim. Responde-me, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos. Por quê? O que estava acontecendo com ele? Ele estava ficando com os olhos embaçados. Já viu quando a gente encontra com uma pessoa que ela está ficando ali com os olhos embaçados? Sem vida, sem vitalidade, sem luz nos olhos? Ele estava assim, ficando assim. Então, ele estava com aquele olhar caído, cada dia mais prostrado, rumo à morte. E aí ele clama para que Deus pudesse intervir e iluminar novamente os olhos dele. Ele sabia, olha, presta atenção, ele sabia que só Deus poderia iluminar novamente os olhos dele. Só Deus poderia restaurar a alegria, o ânimo, o vigor e tirar essa profunda tristeza que ele estava sentindo todos os dias. Davi foi à fonte certa. Ele sabia que só o Senhor poderia fazer isso. E ele continuou clamando a Deus. Ele até coloca essa questão aqui do inimigo diante de Deus também. Olha, a oração dele estava sendo tão aberta e tão sincera que ele até coloca essa questão aqui do inimigo, falando que o inimigo ia dizer dele, prevaleci contra ele. E ele pede, para que ele não se regozijem os meus adversários, ou seja, para que os adversários dele não ficassem ali contando vantagem e se alegrando e vendo que Davi estava indo de mal a pior. E aí Davi poderia então vacilar. Não é apenas para fazer aquelas orações, então veja, ele até coloca essa questão dos inimigos nessa oração, mostrando-nos que nós podemos e devemos detalhar a Deus tudo o que está nos acontecendo. Então veja, agora, se você está passando por uma situação difícil, faça como Davi, mova-se em direção ao nosso Pai Celeste e fale até os detalhes do que está acontecendo com você. O que Davi escreveu aqui é para nos mostrar isso. Nós devemos, inclusive, conversar com o nosso Deus até os detalhes. Até os detalhes. Não é apenas para fazer aquelas orações
superficiais que muitas vezes nós fazemos. Não, o Senhor quer que nós nos abramos completamente diante dele. Completamente. Sobretudo nesses momentos de depressão. Inclusive, como o salmista fez, ele relatando sobre o inimigo, dizendo que ele poderia até vir a vacilar. O próprio Davi, né, poderia vir a vacilar. Que ele precisava, de fato, de alguma intervenção sobrenatural. É isso que ele está falando aqui, nos versos 3 e 4. Olha, veja aí se você tem Bíblia. E agora, para a gente finalizar, os versos 5 e 6. Aqui nos versos 5 e 6, Davi está nos mostrando assim: confie no seu Deus. Olha, a situação já tinha mudado. Olha o que fala os versos 5 e 6. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração no teu salvamento. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. A pergunta é, a situação de Davi tinha mudado? Segundo o que está aqui escrito aqui, não. Aqui, quando ele chega no verso 5, a situação dele não tinha mudado ainda. Mas ele passa a ter uma nova atitude. Uma nova atitude aqui. Parece que dá a entender... Amém, Tereza, amém. Aqui dá a entender que Davi, ele recebe como se fosse, enquanto ele estava ali, ó, clamando, nos versos 1 e 2, depois nos versos 3 e 4, ele estava ali clamando e conversando com o Senhor, é como se o Senhor tivesse tocado nele, de alguma forma. Porque quando chega no Salmo, no verso 5, ele passa a ter uma nova postura diante de Deus. Repara para você ver. Então dá a entender como se ele tivesse ali recebido um toque de Deus, alguma coisa. A ponto de poder virar para a sua própria alma. Aqui no verso 5, ele vira, como se ele estivesse virando para a própria alma dele e dizendo como lá no Salmo 42, 5, ele fala. Lá no Salmo 42, 5, ele fala assim: por que estás abatido, a minha alma? Já viu esse verso? O salmista vira para a própria alma dele e fala assim: por que estás abatido, a minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então aqui nesses versos 5 e 6, dá a entender isso, como se Davi tivesse recebido esse toque de Deus, como se ele tivesse recebido esse toque de Deus, e aí ele consegue virar para si mesmo, ele olha para a própria alma dele, e aí ele fala exatamente, ele fala assim: por que estás abatido, a minha alma? Ele está falando para si. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. E aqui ele fala, ó, no tocante a mim, confio na tua graça. Ele vira para o coração dele e fala, ó, regozije-se o meu coração no teu salvamento. É lindo, né, Tereza? Lindo. Ele parece aqui ter renovado a sua esperança para poder esperar na providência divina. Então, aqui é como se ele tivesse tido esse toque de Deus. E ele, como se ele tivesse ganhado um fôlego novo, sabe? Ele declara olha só, ele ora ao Senhor para que você tenha aí esse toque de Deus. É algo sobrenatural que Deus faz. Eu imagino que enquanto ele estava ali, ó, clamando nos versos de 1 a 4, enquanto ele estava ali clamando, rasgando o coração diante do Pai, o Senhor, o tocou. Porque ele teve como se fosse um renovo, um fôlego para aquela situação. A situação tinha mudado? Aqui não fala que mudou. Mas ele declara sua convicção de continuar firme na sua dependência da graça de Deus. Ele declara isso aqui.
ele vira para o próprio coração dele e manda que o coração se regozijasse no salvamento do Senhor. Olha só, trazendo à sua memória quem é Deus. Ao fazer isso aqui, Davi, ele estava trazendo à própria memória dele quem era Deus. O amor infinito do Pai, que Deus tinha um propósito, que Deus era o único que não o desampararia, que Deus podia salvá-lo daquela situação. Então, era para o coração de Davi louvar, se alegrar, regozijar-se. Ele fala para o coração dele, olha, se alegra, regozija-se no Senhor Deus, no salvamento do nosso Deus. Mesmo em meio ao sofrimento, à dor, à angústia, ao quadro depressivo. Vale lembrar, olha, que o louvor a Deus tem o poder de nos libertar, de mudar a nossa alma, mesmo que a situação não tenha mudado. Então, se você está em qualquer momento, seja ele difícil ou fácil, louve a Deus. Louve com cânticos, louve com salmos, louve em oração, agradecendo. Não somente agradecer pelas bênçãos, mas louvar a Deus pelo que Ele é. Faça isso, comece a fazer isso. E você vai ver como que isso é libertador. Louve. Tem um cântico lá como é que eu esqueci o nome dela. Se vocês souberem, que ela fala assim, está chorando, louve, está cantando, louve, está andando, louve. Ela fala que é o cântico que ela vai falando diversas situações e fala, louve, está cantando, louve, está chorando, louve, está triste, louve. E é assim, a gente tem que andar desse jeito. A Bíblia nos ensina a fazer isso, porque é libertador. E foi isso que o salmista também fez. Aqui no verso 6, ele fala, cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Ele trouxe à mente dele e ao coração dele o que Deus vinha fazendo na vida dele. Ele fala, porquanto me tem feito muito bem. Apesar de ele estar nessa situação prolongada, difícil, que não mudava, a ponto dos inimigos prevalecerem contra ele, os adversários zombarem dele, etc. Mesmo assim, ele fala, eu vou cantar ao Senhor, porque mesmo assim, o Senhor me tem feito muito bem. Olha só que declaração importante. Ele estava ali mostrando para ele próprio, né, tudo que o Senhor vinha fazendo na vida dele. E por fim, nós podemos perceber por meio desse salmo uma oração de fé de Davi. Que o Senhor Deus deseja que oremos em todas as situações, inclusive num quadro depressivo. Não apenas nos bons momentos, mas sobretudo nos maus. E que precisamos ser bastante honestas e sinceras com o nosso Pai Celeste. Nós precisamos rasgar o nosso coração. Porque, na verdade, o nosso Deus, ele já sabe de todas as coisas. É verdade, não é, Tereza? No Salmo 139, o salmista fala que antes da palavra chegar à nossa boca, o Senhor já sabe o que está lá dentro. Então, por isso, mais um motivo que nós precisamos rasgar o nosso coração diante do Pai. Ou seja, que possamos ser mulheres elegantes por inteiro, que seguem esse exemplo de Davi e oram mesmo em meio à depressão, mesmo estando deprimidas. Oram assim, seguindo esse exemplo de Davi. Ou seja, nós precisamos aprender com o salmista Davi. Amém? Se você não me conhece, eu sou Cristiane Noronha, mentora, consultora e palestrante. E eu estou aqui para ajudá-la a ser cada dia mais uma mulher elegante,
por dentro no coração e por fora na imagem e no comportamento. Veja uma coisa, se nós estamos deprimidas, você acha que nós conseguiremos ter uma postura elegante na imagem, investindo na imagem, na nossa imagem, investindo no nosso comportamento? Não, não tem jeito. Você não vai conseguir. Você pode ser uma expert em trabalhar a imagem, trabalhar as cores, trabalhar a maquiagem, o cabelo, os acessórios, tudo. Se você não tiver um coração que esteja assim, ó, alimentado e que consiga sair ali das dificuldades, dos sofrimentos, da depressão, etc. e tal, você não conseguirá jamais valorizar a sua imagem. Não vai ter ânimo, não vai ter vigor. Vai ficar como Davi aqui, ó, numa tristeza profunda. E não vai conseguir externar no comportamento também. Entende? Nós precisamos ser elegantes por inteiro. No coração, na imagem e no comportamento. Os 3 pilares. É por isso que nós estamos aqui. Nós desejamos que todas as mulheres sejam elegantes por inteiro. Vamos juntas? Se você quiser se aprofundar mais na mentoria Tudo Começa no Coração, nós estamos abrindo turma. É só você entrar aqui no link da bio que nós passamos mais informações. É bênção pura, transformação. Deus te abençoe. Obrigada, Tereza. Deus te abençoe, abençoe sua vida, abençoe sua casa. Se você sabe de alguém que está precisando ouvir essa palavra, encaminhe essa live, porque essa live é para abençoar as vidas. Encaminhe essa live para todas as pessoas que precisam entender que aquele momento difícil, de deprimido, de dificuldade, é para orar, é para clamar, é para podermos, assim, sermos como o salmista. Nós podemos ser transformadas a ponto de, no final, cantarmos, louvarmos, mesmo que a situação não tenha mudado. Amém? Amém, Tereza, glória a Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Um excelente final de semana, feriado, né? Uma excelente sexta-feira. Sigamos juntas. Aqui o projeto Mulheres Elegantes por Inteiro tem o propósito de transformar a sua vida. Venha conosco andar juntas. Beijo.